O peso dos limites. Sabes aquele momento em que olhas para ti mesmo e sentes que não é suficiente? Talvez tenha acontecido quando tentaste algo novo e falhaste logo à primeira. Ou quando viste alguém fazer com facilidade aquilo que para ti parecia impossível. Talvez tenha sido no ginásio, quando olhaste para o peso e ele parecia colado ao chão. Ou na escola, quando estudaste horas, e mesmo assim, o resultado foi pior do que esperavas. Ou até num sonho pessoal, grande, mas que parecia tão distante que a tua mente sussurrou: esquece, não vais conseguir. Todos nós já estivemos lá. Todos já sentimos aquele aperto no peito de achar que não somos bons o suficiente. E, sem perceber, começamos a acreditar que ter limites é sinal de fraqueza. Mas deixa-me dizer-te, ter limites é sinal de humanidade. É a prova de que tens espaço para crescer. Até os melhores têm limites. O atleta olímpico que treina há décadas também chega a um ponto onde o corpo diz basta. Ele não corre para sempre, não levanta peso infinito, não salta sem gravidade. A diferença é que ele não vê isso como derrota. Ele usa esse ponto como referência, como mapa para saber onde precisa trabalhar mais. Nós fomos ensinados a pensar que ser bom é nunca falhar, nunca cansar, nunca ter medo. Mas isso é falso. O verdadeiro valor não está em evitar limites, mas em enfrentá-los. Porque quando chegares a um obstáculo, e vais chegar, isso não é sinal de fim, é sinal de início. A tua vida é como uma estrada. Os teus limites são placas de sinalização. Placas que avisam curva perigosa à frente, reduz a velocidade, próxima paragem, oportunidade. Essas placas não estão lá para impedir a tua viagem, mas para garantir que chegas ao destino preparado. O limite não é o teu teto, é o teu ponto de partida. Muita gente pensa que ser bom significa acertar tudo de primeira. Mas olha para qualquer pessoa que hoje admiras. Nenhuma delas começou perfeita. Todas começaram mal. Erraram. Falharam. Foram criticadas. Muitas foram ridicularizadas. E, mesmo assim, continuaram. O que as tornou grandes não foi a ausência de limites. Foi a forma como reagiram a eles. Foi a capacidade de transformar esses limites em combustível. Imagina um corredor que hoje faz maratonas. Há alguns anos, ele mal conseguia correr 1 quilômetro sem parar. Se, naquele momento, ele tivesse olhado para o limite e pensado sou fraco, teria desistido ali. Mas ele entendeu que aquele limite não era o fim, era apenas um estágio. E decidiu avançar. Hoje, quando cruza a meta, ele não é bom porque nunca teve limites. Ele é bom porque trabalhou sobre eles até os ultrapassar. E aqui está um ponto crucial. Reconhecer o próprio limite não é desistir. É aceitar a realidade para que possas mudá-la. É como olhar para um mapa antes de uma viagem. Não adianta mentir para ti mesmo sobre onde estás. Se queres chegar ao destino, tens de saber o ponto exato de partida. Se estás a 500 quilômetros do objetivo, não adianta fingir que estás a 100. Vais ficar frustrado e perdido. Mas se aceitas onde estás, podes traçar a rota certa. Aceitar o limite é inteligência. Negá-lo é autossabotagem. Quando finges que não tens pontos fracos, não trabalhas neles, e eles acabam por te travar no momento mais crítico. Por outro lado, quando tens coragem de admitir aqui é onde eu tenho dificuldade, já tens o primeiro passo para melhorar. A vida é feita de ajustes. Não é sobre nunca sentir dor ou nunca encontrar um obstáculo. É sobre saber que cada limite é uma oportunidade disfarçada. É sobre transformar a barreira numa ponte. O perigo da comparação. Vivemos num tempo em que é muito fácil cair na armadilha da comparação. Basta abrir o telemóvel, e em poucos segundos, somos bombardeados por imagens de pessoas que parecem viver vidas perfeitas. Vemos viagens paradisíacas, corpos esculturais, carros de luxo, sorrisos impecáveis. Mas o que não vemos são as noites mal dormidas, as contas por pagar, as discussões familiares, as lágrimas escondidas, o medo constante de falhar e as derrotas que todos têm. As redes sociais não mostram a vida real, mostram apenas um recorte, uma versão filtrada e editada.
É como ver um palco iluminado sem saber que, nos bastidores, há confusão, desorganização e esforço. Quando comparamos a nossa vida real com esse palco polido, claro que vamos sentir que estamos atrás, que não somos bons o suficiente. Mas essa comparação é injusta e ilusória. Cada pessoa corre na sua própria pista. Tens o teu ponto de partida, o teu tempo e os teus obstáculos. Não importa se a pista do outro parece mais lisa ou mais curta, porque não é a tua. Se passares a corrida inteira a olhar para o lado, vais perder o equilíbrio e tropeçar na tua própria estrada. O que importa não é se alguém está à tua frente ou atrás. O que importa é se tu estás mais à frente do que estavas ontem. A comparação constante é perigosa porque rouba duas coisas fundamentais: a motivação e a clareza. A motivação desaparece porque passas a acreditar que o teu esforço nunca será suficiente. E a clareza some porque deixas de olhar para onde realmente precisas ir e ficas obcecado com o caminho dos outros. Aceitar os próprios limites também é aceitar que estás num processo único. E esse processo é teu. Não é mais rápido nem mais lento do que o dos outros. É o teu ritmo. E o teu ritmo é suficiente, desde que continues a avançar. Mas há um erro que muita gente comete: confundir aceitação com conformismo. Aceitar é reconhecer onde estás e decidir agir a partir daí. Conformar-se é desistir antes de tentar. É dizer eu sou assim como desculpa para não evoluir. Quando aceitas, olhas para um muro e decides aprender a escalá-lo. Quando te conformas, sentas-te no chão e decides que não vale a pena tentar. O mundo está cheio de gente que se conformou com os seus limites, e por isso, nunca descobriu até onde podia chegar. E eu vou ser honesto contigo, não é fácil deixar de se comparar. É um hábito quase automático. Mas, sempre que te vires a fazer isso, pergunta: isto está a ajudar-me ou a atrasar-me? Se a resposta for atrasar, corta. Redireciona o foco para ti. Quando deixas de gastar energia a medir-te pela vida dos outros, ficas com mais energia para investir na tua. Quando paras de olhar para o lado, começas finalmente a correr a tua própria corrida. E é aí que a tua evolução acelera. Lembra-te, a tua competição é contigo mesmo. O que interessa é seres melhor do que eras ontem, não melhor do que o vizinho. Se hoje avanças um pouco mais, já estás a vencer. Transformar limites em força. Saber que tens limites é o primeiro passo. O segundo passo, e o mais poderoso, é aprender a transformá-los em força. O teu limite não é uma parede fixa, é um ponto de referência. É como a linha de partida numa corrida. Não está lá para te prender, está lá para te mostrar de onde vais começar. Há 4 estratégias que podem mudar completamente a forma como lidas com os teus limites. Primeira, identifica o teu ponto zero. Não vale mentir para ti mesmo. Tens de saber exatamente onde estás agora. Se queres melhorar a tua condição física, tens de saber qual é o teu estado atual. Se queres evoluir na carreira, tens de saber que competências já tens e quais precisas de desenvolver. É como um GPS. Para calcular a rota, primeiro ele precisa saber a tua localização exata. Segunda, procura pequenas vitórias diárias. Muita gente desiste porque tenta mudar tudo de uma vez. Quer resultados gigantes em pouco tempo. Mas a verdade é que o progresso é feito de pequenos passos consistentes. Correr meio quilômetro a mais, ler uma página extra, aprender uma nova palavra, dormir meia hora mais cedo. É assim que se constrói força real. Pequenas vitórias acumulam-se e transformam-se em grandes conquistas. Terceira, aprende com quem já passou pelo mesmo. Há sempre alguém que já enfrentou o que tu estás a enfrentar agora. Podes encontrar inspiração em mentores, livros, vídeos, podcasts. Ao veres como outros superaram desafios semelhantes, percebes que é possível e ganhas novas ideias para agir. Quarta, muda a forma como falas contigo mesmo. As palavras que usas na tua mente moldam a forma como te vês. Quando dizes não consigo, estás a fechar a porta. Quando dizes ainda não consigo, estás a deixá-la entreaberta. Essa pequena palavra, ainda, cria espaço para a possibilidade. E aqui está um ponto que poucas pessoas entendem.
o progresso raramente é linear. Haverá dias em que vais sentir que avançaste muito, e outros em que parece que estás a andar para trás. Isso é normal. A diferença entre quem vence e quem desiste é que o vencedor não para no não consigo. Ele continua, mesmo quando parece que nada está a mudar, porque sabe que cada passo conta. Transformar limites em força exige paciência e persistência. É como afiar uma lâmina, não acontece com um único movimento, mas com repetições constantes. Cada treino, cada tentativa, cada erro corrigido é uma forma de tornar-te mais forte. Não tenhas medo de começar pequeno. Tenhas medo é de não começar nada. O teu limite de hoje pode ser o teu aquecimento de amanhã, desde que não pares de trabalhar nele. Histórias que provam que é possível. Nada torna a ideia de que limites não definem quem tu és mais real do que histórias de pessoas que começaram com tudo contra elas, e mesmo assim, venceram. Nick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas. A maioria das pessoas, perante uma condição assim, sentir-se-ia condenada a uma vida limitada e dependente. Mas Nick escolheu outra visão. Ele decidiu que a sua vida teria significado e propósito. Hoje, viaja pelo mundo como palestrante motivacional, inspira milhões de pessoas e mostra que não são as condições externas que determinam o tamanho dos teus sonhos, mas sim a tua atitude perante elas. Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, foi excluído da equipa de basquete da escola. Poderia ter desistido ali, convencido de que não era suficientemente bom. Mas transformou a rejeição em combustível para treinar mais e melhor. Anos depois, tornou-se uma lenda. Oprah Winfrey enfrentou pobreza extrema, abuso e preconceito. Nada indicava que ela se tornaria uma das mulheres mais influentes e bem-sucedidas do planeta. Mas ela escolheu não deixar que a sua história de origem definisse o seu futuro. Criou um império e tornou-se uma voz de inspiração para milhões. E há histórias menos famosas, mas igualmente poderosas. O estudante que sempre teve dificuldades na escola e, após anos de persistência, conseguiu entrar na universidade dos seus sonhos. O trabalhador que começou sem recursos e, com esforço diário, construiu um negócio estável. O atleta amador que, aos poucos, transformou o corpo e a saúde. Todos estes exemplos têm algo em comum. Começaram com mais razões para desistir do que para continuar. E, mesmo assim, continuaram. Não porque ignoraram os seus limites, mas porque trabalharam para os expandir. A tua história também pode ser assim. O tamanho do teu começo não determina o tamanho do teu futuro. O que conta é a forma como escolhes agir todos os dias. Quando olhas para histórias como estas, percebes que os limites são relativos. Para alguns, o que parece impossível é apenas um desafio maior. E quando escolhes ver o desafio como uma oportunidade, a tua mente começa a procurar soluções em vez de desculpas. Não importa de onde vens, importa para onde estás disposto a ir. E, mais importante ainda, importa o que estás disposto a fazer para chegar lá. A mentalidade alfa. Mentalidade alfa não é sobre nascer com talento especial ou ter uma vida sem obstáculos. É sobre a forma como escolhes encarar cada dia, cada desafio e cada limite que surge no teu caminho. É a decisão consciente de não deixar que as circunstâncias ditem quem tu és ou até onde podes ir. O alfa não nasce, desperta. Ele constrói-se nas pequenas decisões diárias. Na escolha de levantar-se cedo mesmo quando o corpo pede para ficar na cama. No treino que ninguém vê. Nas horas de estudo enquanto outros estão a divertir-se. Nas escolhas difíceis feitas quando seria mais fácil desistir. A mentalidade alfa reconhece que os limites existem, mas não os aceita como barreiras permanentes. Cada limite é visto como temporário, como um obstáculo que pode ser movido ou ultrapassado com o tempo, o esforço e a disciplina certos. E disciplina é a palavra-chave aqui. Porque motivação vai e vem, mas disciplina é o que te mantém firme quando não apetece. É o que te faz continuar a avançar nos dias bons, principalmente nos dias maus. Ser alfa é aceitar que não vais sentir-te sempre confiante, que nem sempre vais estar no teu melhor, mas que mesmo assim vais dar o teu melhor. É entender que falhar faz parte,
mas desistir não é opção. A mentalidade alfa não vive de comparação com os outros. Vive de superação pessoal. É sobre olhar para trás e perceber que hoje estás mais forte, mais preparado e mais determinado do que ontem. É sobre perceber que os limites que antes pareciam intransponíveis agora são apenas marcos ultrapassados no teu caminho. E, por fim, é sobre inspirar outros com a tua própria jornada. Porque quando tu escolhes não ser definido pelos teus limites, dás permissão a outros para fazerem o mesmo. Então, deixa isto ficar gravado na tua mente. Os teus limites não definem quem tu és. O que te define é o que fazes com eles. Não pares. Não te compares. Começa hoje. E amanhã, recomeça. Porque cada dia é uma nova oportunidade para provar a ti mesmo que és capaz de ir mais longe.